Por quê? Porque é garantido a defesa, a ampla defesa, e cabe ao advogado desmascarar os impedimentos e as suspeições do processo. Eu não vi nenhum deles escancarando isso publicamente. E ele disse, olha, vamos lá, vamos representar, inclusive, contra o juiz e tudo mais. Mas se eu fizer isso, eu ganho essa causa para você e tem que mudar de profissão, porque eu nunca mais ganho causa de cliente nenhum. Um circo, aonde estava montado, coloca aqui e você simplesmente fala a parte técnica para dizer para a população que o julgamento foi feito da maneira correta como estava sendo feita. A questão técnica, a questão política. Porque, na minha opinião, se é um tribunal de teatro, você joga política, você mostra para todo mundo no Brasil que é uma perseguição, que é uma sacanagem. Eles estavam mais preocupados em defender a própria toga do que o próprio Bolsonaro. Curta, comente e compartilhe. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem muito assunto para falar e eu começo dizendo que a defesa do presidente Bolsonaro foi brilhante do ponto de vista técnico, foi um desastre do ponto de vista político. Então a gente vai discutir e vai debater isso aqui hoje. É isso aí. E vamos começar com essa aí, né? Vamos começar com o dia 2. Na minha opinião, né, pessoal, isso é uma farsa, não existe julgamento. O que existe ali é um teatro para, como nós falamos um pouco ontem, eles começaram a falar bastante da palavra golpe, 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 para todo mundo normalizar o que era golpe e usar o golpe contra o Bolsonaro. E eles começaram a falar a palavra julgamento, julgamento, para que todo mundo pense que realmente existe um julgamento. E aí a gente fala, oh, ele está sendo julgado. Bolsonaro não está sendo julgado, não existe julgamento. O que existe ali é uma farsa de um julgamento. É tudo um teatro, porque eles já têm os votos, eles já têm o Bolsonaro condenado, eles já têm tudo isso marcado. Então é um teatro somente para legalizar a ilegalidade. Então esse ponto que o Kleber colocou aqui, eu acho que é o ponto do bate-papo que eu queria trazer exatamente esse, que é o ponto político e o ponto técnico. Quando eles estavam julgando o Lula, ou quando o Lula estava julgando, eu vi muito pontos políticos aonde o Zanin, que hoje defende, hoje é o juiz, né? Esse mesmo Zanin, ele dizia que aquilo ali era uma perseguição política, que não tinha nada de crime, e ele usou uma questão política. Só que havia uma diferença. Porque no lugar do Lula, eles fizeram da maneira certa, o Lula estava na primeira instância. E aí você podia ser político, você podia jogar a política e lá para cima você podia consertar. E hoje o Bolsonaro já começa assim, já lá em cima, já sem poder recorrer. Então se você joga na política, o Alexandre de Moraes vai com mais raiva ainda de você. Mas eu notei isso aí. O que você achou disso aí, Moisés? A questão técnica, a questão política. Porque, na minha opinião, se é um tribunal de teatro, você joga política, você mostra para todo mundo no Brasil que é uma perseguição, que é uma sacanagem, que aquilo ali não existe nenhuma legalidade. E eu não vi isso aí, como o Kleber falou. Para que isso acontecesse, todas as pessoas envolvidas teriam que estar lá no plenário e demonstrando, não só o advogado, mas todo mundo mostrando a própria indignação de cara feia ali e fazendo aqueles discursos inflados. Eu acredito que o pessoal está guardando provas para anulação futura, né? Demonstrar tudo que tem que demonstrar. Acho que o Kleber é que vai explicar isso melhor, principalmente na questão técnica, mas politicamente é um desastre, até porque só demonstra ali, vamos dizer, que está se aceitando aquilo como verdadeiro. Era para ver o enfrentamento, os advogados ali. E a gente, aqui entre nós, né? Os advogados que estão defendendo ali são todos do métier daquela. Não tem advogado amador ali, talvez raras exceções. Então ali tudo é um combinado, onde eles encenam aquilo tudo e o acordo já é feito nos bastidores, né? A coisa já é de cartas marcadas. E mais cartas marcadas ainda, esse julgamento cujo resultado já está anunciado pela imprensa. O pessoal já fala onde é que vai ser a prisão e estão brigando pela dosimetria. Qual será o sorteio da dosimetria, né? E aí, no caso da política, já na defesa do Bolsonaro, onde você acha que deu mole ali? É simples. Veja só, e eu acho, não sei se foi o Lisboa, acho que foi o Moisés, citaram aqui o caso do advogado do Heleno. Advogado do Heleno, que foi o mesmo que foi ironizado pelo próprio Alexandre de Moraes no primeiro dia de oitiva de testemunhas, que ele falou que deveria se fazer a interrupção, porque ele tinha chegado
há pouco tempo e precisava se alimentar, né? E o Moraes fez uma brincadeira com ele, praticamente tentando humilhar o advogado na audiência. O troco veio a galope. O advogado jogou na cara dele, falou que ele é imparcial, disse que ele estava atuando como Ministério Público, que ele não poderia inquirir a testemunha. E isso é motivo de nulidade. E eu venho falando há muito tempo, Fábio, Moisés e Lisboa, de que esse julgamento ele é nulo de pleno direito. Por isso que eu falo que é uma farsa jurídica. Eu acho que vocês estão falando desse vídeo aqui, né? O ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de Ferrajoli a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Meu amigo, que paulada, hein? Querido Kleber, começando com você aí, depois o Lisboa e o nosso querido Moisés. Explana pra gente aí, ô Kleber, o que aconteceu? Esse caminhão, alguém anotou a placa? Exatamente, e vejam que todos os ministros foram obrigados a aguentar isso calado. Ele mostrou que não existe imparcialidade por parte do relator e deixou isso claro. E quando ele fala, veja que ele buscou prova fora dos autos. O que o ministro relator fez com um advogado, eu não lembro de qual dos advogados, se não me engano foi na sustentação oral de ontem, que o advogado falou que queria falar a respeito de uma prova, tal. Ele falou assim, não, mas essa prova não está nos autos. Mas o advogado falou, não, mas a prova é minha, é prova da defesa. Eu estou trazendo a prova. Não, mas não pode porque não está nos autos. Mas ele trouxe uma prova fora dos autos sem ter poder para isso. O advogado tem. O advogado tem poder para isso. Mas ele não tem, porque ele não é parte do processo. Então, isso que mostra uma defesa que não é só uma defesa técnica, é uma defesa técnica e uma defesa política, sem agredir, sem partir para cima. Ele falou na calma. Vossa Excelência está impedido de julgar porque Vossa Excelência é parcial, tem interesse na causa. Está atuando como se o Ministério Público fosse, o senhor não é Ministério Público. Ponto. Brilhante. Agora, imagina o que a defesa do Bolsonaro poderia ter feito, então. Porque essa foi a defesa do general Heleno, que é uma figura que praticamente não aparece, não está na imprensa. E a imprensa mundial estava assistindo. Essa é a minha crítica. A imprensa mundial. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu atuei durante 25 anos na advocacia. Durante 25 anos. Fiz sustentação oral no STJ, no STF. Eu atuei.
Esses advogados que atuam somente em cortes superiores, eles vivem em jantares com ministros de cortes superiores. Eles estavam mais preocupados em defender a própria toga do que o próprio Bolsonaro. E complementando aí o que o Kleber falou, até como exemplo, eu concordo mais 100%. Esses caras que estão ali, eles estão muito mais pela toga, porque são escritórios. É porque a gente está tendo a oportunidade de ver esses julgamentos. Mas, na prática, as grandes causas, às vezes nem vai ao plenário, não vai nada, a decisão é no jantar e está resolvido. E eu lembro de uma determinada vez que eu, com um advogado meu, um juiz cometeu um erro grave, ele praticamente dava vitória num processo para nós, e ele não deu, né? Enfim, o erro foi lá do judiciário, é uma parte técnica, não vai. E eu conversava com o advogado, ele mesmo me apontou, advogado muito amigo, meu advogado de anos, e ele disse, olha, eu disse, vamos lá, vamos representar, inclusive, contra o juiz e tudo. Disse, mas se eu fizer isso, eu ganho essa causa para você e tem que mudar de profissão, porque eu nunca mais ganho causa de cliente nenhum. Para aqueles que acham que a coisa tem a ver com justiça, meu amigo, tem a ver com jantares e negócios, muita pompa, né? É bom não falar muito, porque o Kleber sabe aí também, não é isso, Kleber? E nos tribunais superiores isso é muito mais forte. Os elementos que a defesa trouxe de forma brilhante são elementos técnicos. E eu vi algumas pessoas, mas esses advogados são bons, não são? Eles estão falando... Do ponto de vista técnico, eles foram brilhantes. Do ponto de vista político, eles foram medíocres. E eles não são obrigados a serem políticos, eles são advogados, eles são técnicos. Essa é a diferença. Do ponto de vista político, não tem vossas excelências, o senhor Flávio Dino, o senhor saiu. Do ponto de vista político, o senhor Flávio Dino participou desses atos ativamente, ele estava sentado com a sua bunda gorda de frente do Ministério da Justiça. É isso que o advogado tem que falar. Por quê? Porque é garantido a defesa, a ampla defesa, e cabe ao advogado desmascarar os impedimentos e as suspeições do processo. Eu não vi nenhum deles escancarando isso publicamente. Eu não vi. E quando eu falo isso, é porque esse julgamento, eu estou cansado de falar para vocês também, que esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento técnico-jurídico. Do ponto de vista técnico-jurídico, eles estão perfeitos. Agora, quem da população está ouvindo isso e não está tendo a explicação que eu estou dando aqui, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vi falar de direito consuetudinário, de análises técnicas. O que essa população que está querendo entender, entendeu disso? Merda nenhuma. Merda nenhuma. E por ser um julgamento político, deveria ter sido jogado isso de forma expressa. Cadê a coragem dos advogados para fazer a defesa dos seus clientes e olhar na frente do ministro Zanin e falar: o senhor que hoje está presidindo essa turma, ontem estava aqui do meu lado, onde eu estou, defendendo o maior inimigo político do meu cliente. O senhor não tem condições de estar sentado nessa cadeira porque o senhor é altamente suspeito. O senhor ingressou com ações contra o meu cliente. O senhor tem interesse diretamente nessa causa. Olhar para o ex-ministro do Lula e falar a mesma coisa. Olhar para o ministro Alexandre de Moraes e jogar isso no ventilador do mesmo jeito. Porque esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento técnico-jurídico. E não adianta a gente ficar aqui desse lado contando historinha da carochinha para a população. A população quer saber. Ninguém aqui, com raras exceções, fez 5 anos de direito, 3 anos de pós-graduação, curso de especialização. É querer exigir do povo brasileiro um conhecimento técnico que nem quem é formado tem muitas vezes, porque passa 10 anos para passar num concurso da ordem. Então, como é que eu vou exigir isso da população em geral? Se aquilo ali é um circo, como o circo tem que ser tratado. Não basta os advogados serem meros palhaços de picadeiro. Eles têm que ser um condutor da ação. Essa é a função do advogado. Essa é a função de nós, advogados. Citaram juristas. Porque o jurista isso, porque juristas de Instagram. Que juristas de Instagram, mané, juristas de Instagram?
advogados do Brasil inteiro se manifestando e com razão de um lado ou de outro, porque essa é a função deles. Expressar suas opiniões. Agora, o que nós vimos foi um circo. Um circo onde estava montado, coloca aqui e você simplesmente fala a parte técnica para dizer para a população que o julgamento foi feito da maneira correta como estava sendo feita. Deveria ter sido exposto na cara. Peço desculpas a vocês pela manifestação, mas é a única maneira de mostrar a verdade. É a única maneira de mostrar para vocês a verdade. E é a hora de separar os meninos dos homens. Advogado foi feito para fazer a ampla defesa, não fazer defesa técnica. Se o julgamento é político, a defesa também tinha que ser política. E não se esqueça, se inscreva no canal. Passa o meu dia.